O pessoal tá aqui alguns vídeos. Aqui é a posta ali, né? Eu tô aqui, né? E aqui vocês já sabem, né? Uma camisa, nada, nada, nada. Olha meus cabelos fofinhos. Esses são os meus coelhos. Mas você pode ver, olha, os coelhinhos fofinhos. Olha aqui os coelhinhos fofinhos. Menina aí, Kika. Menina, Kika. Seu maramba, você tá olhando o quê? Tá olhando o quê? Você tá olhando?